todos. Boa noite a todos e todas. Começamos hoje mais um Papo de Segunda. Hoje tendo como tema o G20 e a população de rua. Toda essa proposta do G20 é muito interessante, porque ela traz para cá para discutir questões que são questões do mundo atual, né? E aí se fez, inclusive, um G20 social, que foi antes de começar o G20 oficial. Mas uma das questões centrais do mundo atual, que é a população de rua, passou largo, né? E aí nós temos hoje aqui o Cláudio com a gente, que é um líder de população de rua, coordenador do Fórum de População de Rua do Rio de Janeiro, Tabacou, Sérgio, Varela, que está sempre com a gente, né? Edna, que chega agora, e daqui a pouco estão chegando o restante, exatamente para a gente pensar o que a gente aprende com o G20, né? O que a gente aprende em termos de organização social, em termos de como é que a gente enfrenta esse mundo que Elon Musk, esse cara que hoje vai participar do governo norte-americano, com a proposta de transformar todas as Forças Armadas norte-americanas, os soldados, todos os soldados, em robôs. Olha só o que ele nos falou algum tempo atrás. Como é que a gente aprende a viver esse aspecto que esse Pulha nos chamou a atenção? 2 minutinhos. Vocês veem? Alô, pessoal, vocês estão vendo? Sim, sim. Então vamos começar. Não é melhor fechar a câmera, pelo menos? Paulo, tá sem som. Tá sem som o vídeo. Vai. Então, o que ele... O que a Elon Musk nos adverte aqui, né? Nós estamos na beira, e imagina que em 5, 10 anos ele estará no mercado operando 1 bilhão de robôs, ou seja, serão 1 bilhão de postos de trabalho a menos. E que mais para ele, para isso funcionar o capitalismo, não tem problema nenhum, porque ele dá uma renda básica universal para todo mundo e ele fica assim. Suponhamos que o Sérgio tenha fome. Ele dá o dinheiro para o Sérgio vai lá no restaurante dele, come, mata a fome e pronto. E se o Sérgio incomodar ele, ele para de dar dinheiro para o Sérgio que morra. A questão dele é o seguinte: como é que se constrói, segundo ele, uma identidade social sem um posto de trabalho? Então, esse é o futuro breve da população na humanidade.
né, como um todo, a ponto de hoje o Brasil ter menos população de rua que a União Europeia e que os Estados Unidos, uma vez que a União Europeia já vem sofrendo essas transformações nos seus meios de produção, os Estados Unidos também, enquanto que no Brasil estamos começando, por enquanto, uma população de rua decorrência do governo fascista do Bolsonaro, né, e da própria miséria da população que vive dentro disso, principalmente e agudizada por causa da pandemia do Covid-19. Mas em breve isso chega aqui. E aí, Cláudio, Varela, Sérgio, Tabacou, o que você falou a esse respeito, né, lá no G20, Cláudio? Você que esteve lá presente, você que esteve lá o tempo todo, participando de manifestações, como é que ficou isso lá? Bem, eu não participei do G20 social, até porque eu tenho uma posição contrária, né, a esse tipo de evento, né? Até porque essa lógica de dividir o globo, né, em 7 maiores economias, dividir o globo em 20 maiores economias, né, é uma coisa excludente, né? Porque, de uma certa forma, se a gente defende uma mudança da ordem global, a gente não pode pensar nas 7 maiores economias ou nas 20 maiores economias do planeta. A gente tem que pensar numa lógica de integração global que inclua os países da África, que inclua os países da América Latina, os países pobres da Ásia. Então, não dá para a gente pensar, concordar com uma lógica de um G20, né? Eu acho que isso é um grande equívoco, né? A gente pensar, porque, no final das contas, acaba toda essa agenda capitalista neoliberal, ela acaba assumindo aí o protagonismo desses encontros aí dos líderes aí dessas nações. E aí, por um outro lado, essa convocação do G20 social, que é uma coisa inédita, né, em relação às outras edições do G20, do G20, né, em outros países, né, que são realmente a realização dessas cúpulas, elas são, de certa maneira, totalmente questionáveis, né, os trabalhadores, né, os sindicatos em outros países da Europa, por exemplo, quando já teve edições do G20, por exemplo, a Alemanha, né, mais de 30 mil trabalhadores foram às ruas protestar, né, contra a realização do G20. Então, a gente apoiou, de uma certa forma, a realização da cúpula dos povos frente ao G20, né, que fez mais um contraponto a esse G20 aí festivo, show do Zeca Pagodinho, né, dos grandes artistas aí, né, nacionais, muitos deles ligados aí ao PT, né, muito ligados aí a essa lógica aí do reformista, né, do capitalismo. Então, de uma certa forma, a crítica que eu tenho é nesse sentido, né, porque acaba se defendendo uma lógica global, né, estabilizando esse entendimento de economias mais consolidadas ou economias emergentes, em detrimento de outros países que foram explorados, né, por países que estão no G20, né, como a Alemanha, França, né, o Japão, né, que, enfim, são economias, né, e aí, se a gente for analisar, aí, por exemplo, só a figura dos Estados Unidos, a gente vê aí o que está acontecendo em Gaza, né, o que está acontecendo no Líbano, né, essa profusão de guerras que a gente tem assistido, e quando vem aí no Brasil, os líderes aí apertando as mãos, tirando foto oficial do evento, quando na verdade é uma grande farsa esse modelo de capitalismo global, que não vai dar conta, né, de resolver as questões. Aí você pega depois o documento final do G20 social, que não questiona essa questão do petróleo, do uso do petróleo, não questiona questões de fundo, né, estruturais, né, de denúncia desse capitalismo neoliberal. E aí, de uma certa forma, nós do Fórum, né, Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua, nós não participamos do G20 social, né, não tivemos nenhuma plenária, não tivemos nenhuma participação
nesse processo, porque a gente acredita que a gente estaria sendo, a nossa luta, a nossa causa estaria sendo usada, né, em benefício aí dessa grande farsa, né, enquanto a gente está aqui discutindo um social, quando, na verdade, aí países da África, países da Ásia, o que tem acontecido em Gaza, o que tem acontecido no Líbano, né, não são objeto nem de nenhuma denúncia, não são objeto de nenhuma crítica por parte aí desses governos, né, que naturalizaram, né, o que acontece no Sudão, né, o que acontece em diversos aí, pobres do mundo, né? Então é isso. Então o balanço que a gente tem, aí eu coloquei hoje, algumas pessoas tiveram acesso, que houve uma proibição de circulação, né, de vias em determinados perímetros ali próximo nas imediações do G20, e que hoje uma multidão de pessoas, né, esteve num projeto social chamado Cefas, né, que é um Serviço Franciscano de Solidariedade, mais de 500 pessoas, né, disputando na fila um prato de comida, porque desde a manhã de ontem, domingo, essas pessoas não conseguiram um prato de refeição para comer. E aí, como é que a gente vai ter G20 social se a própria população em situação de rua, né, foi tirada aí de circulação das ruas, né, quando, na verdade, essas pessoas sequer são consideradas aí pelas políticas públicas, sequer têm direito a circular, né, o seu direito de ir e vir assegurado aí pela Constituição nas ruas da cidade. Então, aí a gente não relativizou essa questão do G20, não quis colaborar, não quis fazer lacração e nem dar mídia, né, para esses setores aí que são conservadores, aliados do Centrão, e que estão aí, né, numa lógica neoliberal global. E você, Varela? Como é que você vê tudo isso? Hein, Varela? Oi. Outras pessoas levantaram a mão, mas, assim, eu acho que nessa situação toda, nós temos um problema sério. População em situação de rua é um fenômeno mundial que está sendo discutido de uma forma leviana há muitos anos pela ONU, por exemplo, nas suas ODS, que é a base desse G20. Vamos discutir a efetivação das ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Não é possível você ter um desenvolvimento sustentável econômico se você não tem uma sustentabilidade da vida. E quem está em situação de rua não tem, que as nossas políticas, né, dentro do que está na nossa Constituição, a política da assistência social, ela não garante o mínimo, ele não garante, na verdade, o básico, ele garante o mínimo social. E o mínimo social é abaixo do básico necessário para a subsistência e para a sobrevivência de um ser humano. Então, por isso, todas as políticas são precarizadas, porque as políticas são, de verdade, para a produção de bens de consumo. Não são para a manutenção de vida de pessoas que o Marx classificava como lumpenproletariado. É para baixo do proletariado, porque nós não temos mais nem proletariado, nós não temos classe trabalhadora, nós não temos nem trabalhadores, nós não temos mais nada. E toda a esquerda se une para fazer uma crítica e tudo mais, ainda pensando na estrutura de CUT, de centrais únicas de trabalhador. Que central única? Nós não temos nem trabalho, que dirá trabalhador, não temos mais emprego, né? Então, as discussões, elas ficam girando em torno do sexo dos anjos, e as pessoas vão padecendo nas ruas. Por quê? Não adianta você ficar falando agora, não, vamos reduzir a jornada 6x1, tem que acabar com essa escala. Gente, não tem gente para trabalhar. Enquanto tiver um monte de gente para ocupar o teu espaço, eu vou fazer a escala que eu quiser e trabalha quem puder e pelo salário que eu quiser pagar. Essa é a lógica desse mundo. Essa é a lógica da exploração do capitalismo que produz pessoas em situação de rua.
E nós temos um governo, por mais que seja reformista, transformista, sabe, não importa. O nosso governo, ele é refém de uma lógica mundial que está colocando o neoliberalismo à solta. E isso faz com que pessoas como Elon Musk queiram trocar seres humanos por robôs, isso seja relativizado. Até porque robô não tem que fazer cocô, né? Então nós vamos melhorar também toda a situação sanitária do planeta, vai ficar um mundo muito mais asséptico, né? Menos doenças, porque não vai ter gente para fazer cocô. Olha que maravilha! Né? Por isso pode terceirizar nossas empresas de saneamento básico aqui em São Paulo, terceirizar essa Sabesp. Água para quê? Água tratada? Não precisa. Terceiriza as empresas que distribuem energia elétrica. Não tem problema. Por quê? Claro, terceirizar é muito bom, né? Porque o que o governo faz não é bom. O que é privado é melhor. Realmente, o que é privado é melhor. É aquilo que sustenta a hora da descarga. É o que o privado sabe fazer. Né? E nós estamos vivendo isso. E as pessoas em situação de rua, com 2 movimentos hoje estruturados para os adultos, mais um movimento de crianças, que já foi o primeiro movimento, né, social para defender os direitos das pessoas em situação de rua, não conseguem nada. Por quê? Porque as lideranças e as formas de trabalhar dos movimentos se confundem com a prática e com a lógica capitalista de acumulação, de colocar as coisas em ordem, como o Cláudio falou, eles se preocupam mais em lacrar do que em conquistar políticas públicas. O que adianta eu ter um Ciampi-Rua conquistado por um direito, né? O decreto 6.050, o 7.053 está perfeito, tá? Não está perfeito, e é um decreto-lei, ele tem que ser lei. Agora, para que uma lei, para a gente ter mais custo social, não é investimento. Para o governo e para a lógica das pessoas que estão lá, não existe essa questão de seres humanos. São despesa. Pobre dá despesa. Pobre não produz. Quando trabalha, não tem a produtividade ideal, porque tem problemas de cognição, porque se alimenta mal. E aí a gente vem aqui discutir nas ODS soberania alimentar, nós vamos discutir ambientalismo, o ambiente tem que estar melhor. O meio ambiente que o ser humano vive hoje, ele está podre. Então não adianta você querer, até porque eu posso estar num lugar maravilhoso, sem poluição ambiental. Mas e a poluição mental que a gente vive? Como é que está a saúde mental das pessoas? O que a gente vê nessa reportagem, né, nesse vídeo que o Paulo mostra do Elon Musk, você imagina o impacto que isso tem na subjetividade de uma pessoa que está recém-formada, é um engenheiro de mecatrônica. Eu vou produzir os robôs e depois o que vai ser de mim? Pois é, assim, só dou uma observação. O impacto não é no recém-formado, não. O impacto hoje começa a partir dos 8 anos de idade, com o aumento do índice de suicídio de crianças e adolescentes e automutilação assustador. Assustador, e principalmente em povos originários, que também é uma coisa que tem que ser conversada. E a gente não consegue hoje garantir nem os mínimos de subsistência para a população, porque não existe nem robustez, nem vontade nenhuma, nem política consistente, uma política real, que se preocupe em trazer realmente garantias de subsistência para essas pessoas. Nós trabalhamos com economia solidária, tentamos promover isso e as pessoas acham que isso é bobagem. Tudo é bobagem quando é no rabo dos outros. Desculpa o termo, tá, gente? Mas é bem isso. No rabo dos outros, tudo é refresco. É lindo. Agora, vá você trabalhar. Você trabalha aí, né, no Fórum do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o Fórum Pop Rua da Baixada Santista. São 9 municípios aqui, a gente faz as reuniões, cada cidade pensa de um jeito, vê de um jeito, e a gente não consegue se unir para criar estratégias de pressão, de forma de cobrar dos gestores que as políticas que já existem, que não são nada boas,
sejam efetivadas. Imagina construir uma política real para atender a demanda que nós vamos levar uma década só discutindo a política. Não, esquecer, aí, vamos esquecer a pessoa em situação de rua. Para o cidadão, para qualquer cidadão, já não funciona. Imagina colocar a especificidade da população em situação de rua. Aí que não funciona mesmo. Sérgio e Tabacô, vocês podem entrar agora na roda de conversa livremente. Vamos lá, vamos efetivar a roda de conversa. E, ao invés de cada um precisar falar isoladamente, vamos conversar. Vai lá, Sérgio. Bem, primeiro, eu estou lendo aqui seu nome, Fórum, você é de óculos, é Fórum da População. Qual é o seu nome? Cláudio Santos. Cláudio, rapaz, muito bem colocado, você como farsa, e a posição do Papo Rua de não participar desse fórum, desse fórum não, desse G20 social, realmente é uma farsa. Agora, é uma farsa que mobiliza 85% do PIB mundial e 2/3 da população mundial. É a inclusão da União Africana, né, da China, a Índia, então, todos os BRICS, né? Então, é muita gente e tem alguma representatividade, né? Primeiro, o que mais sintetiza essa farsa é essa proposta já de Lula de acabar com a fome, né? De acabar com a fome, vamos produzir mais, e, enfim, o que ele coloca aí. E o que eu acho que, na minha opinião, é a única coisa que poderia dar sentido realmente a esse G20, né? Essa coisa de se voltar para... Tem duas coisas no planeta que são muito mais graves, na minha opinião também, do que essa robotização que Elon Musk propõe. Quais são as coisas? As mudanças climáticas. A gente tem que ter um cuidado ecológico, um cuidado com a natureza, para que a gente possa ter alguma perspectiva de vida futura. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Do jeito que está acontecendo, aumentando 1 grau a cada ano, e vai chegar um ponto que o planeta vai ficar inabitável, se a gente não prestar atenção a isso. Isso deve ser colocado em pauta de uma forma urgente. E outra coisa são esses teatros de guerra, né? O que acontece na Ucrânia, na Rússia, que é esse conflito geopolítico, que é a OTAN contra a cortina de ferro, se podemos chamar assim, né? É a OTAN contra a Rússia. E isso não vai acabar tão cedo. Não estou dizendo que estão querendo... Lula está propondo soluções diplomáticas, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A Ucrânia não vai ceder, a Rússia também não vai ceder. Vamos voltar para o Papo Rua, Sérgio? Não, porque tudo isso tem a ver com Papo Rua. Porque a Papo Rua, a população de rua, Paulo, é consequência disso aí. As pessoas estão indo para a rua... Não, Sérgio. Hã? É que a Papo Rua é estrutural. O Papo Rua mais famoso que existiu na história da humanidade chama-se Jesus Cristo. Era Papo Rua, vivia na rua, não comia o que lhe dava, não tinha onde morar, vivia entre os mais humildes e foi morto por discordar da elite. É estrutural, sempre existiu o excluído social, sempre. Ele não é algo moderno, não, muito pelo contrário. Sempre foi assim. O Jesus Cristo foi excluído porque ele quis, é outra coisa. Ele não foi excluído. Não é porque ele quis, não. Eu estou falando assim, deixando o lado místico de lado. Não, a coisa da população de rua não sempre existiu, não. Sociedades tribais, sociedades mais organizadas, vinculadas com Deus. Nas sociedades tribais existiram os excluídos sociais, certo? Sempre existiram. Sempre. Os tupis que habitavam o Brasil tinham escravos. Então, não é... Eu não tenho conhecimento disso, não, mas você está dizendo... Mas eu tenho. Leia
a Organização Social dos Tupinambás, Florestan Fernandes, tese de doutorado dele. Diga lá, Tabacou. Eu vejo o seguinte, eu já vi esse vídeo do Elon Musk várias vezes, e o que acontece é que ninguém, nem pessoal em situação de rua, nenhum trabalhador quer receber renda básica. As pessoas precisam de dignidade. Então, e quem manda no governo? São os 90% menos favorecidos. O que precisa é eles se conscientizarem, porque eles não sabem a força que têm. Quer dizer, o que a gente precisa é pleno emprego, o governo está aí para pôr os pingos nos is. O governo tem que pôr limite na ganância. Não pode deixar o Elon Musk mandar no mundo, nem no Brasil. Quer dizer, quem manda no Brasil é o 90% menos favorecido, é que não sabe que manda. É que nem aquele elefante que estava acorrentado e tirou a corrente, ele fica ali cativo porque ele pensa que tem a corrente no pé. O povo está assim, como um elefante que está sem a corrente no pé, mas acha que está com a corrente no pé. Então, o que a gente precisa é conscientizar. Roda de conversa, que nem essa que a gente está fazendo, é fundamental. Tem que ser multiplicado isso. E não vai faltar emprego, podem ficar tranquilos, porque, primeiro, que máquina precisa de supervisão. E inteligência artificial, eu uso inteligência artificial, porque ela erra, ela pega rumos errados, e usando bem usado, a inteligência artificial é um ótimo recurso. Então, precisa de supervisão. Então, o emprego de supervisão está garantido. O emprego de desenvolvimento científico e tecnológico também, eu acho que são com a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial sozinha. Cultura, música, arte, pintura. Não, agora eu quero falar. Paulo. Tá bom, então vai. Eu só queria te dar um dado. Deixa eu terminar o raciocínio, por favor. Tá bom. Está acabando já. Então, e veja bem, se tem desempregado, é o caso de reduzir jornada, sim. Quanto você reduz a jornada, você vai precisar de 2 funcionários para que antes era feito por 1. Ou seja, mas tem que ter lei que fale, é 1 emprego por pessoa. Não é para um cara não pode pegar 3 empregos. Se é para trabalhar 2 horas por dia, é para cada um trabalhar 2 horas por dia. E o governo tem que pôr lei e fiscalizar. Agora, tem que ter salário que dê para as necessidades básicas. Hoje, a necessidade básica devia ser uns 4 mil. A pessoa tem que ganhar 4 mil reais para poder viver com dignidade. É isso que a gente quer, dignidade. É só isso. Pois é, olha só. Quanto à questão desse futuro apontado por Elon Musk, eu quero lembrar a vocês que o Submarino acabou de fechar 100 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, que foram todos substituídos por robôs. Ou seja, todos os armazéns da Amazon, desculpa, acho que agora não me lembro mais se é a Amazon ou o Submarino, mas um dos dois, foram robotizados. Né? É a Amazon, sim. E que é a maior fabricante de robôs hoje do mundo, é a própria Amazon. Então, eu quero também lembrar vocês que no Brasil avança a passos muito largos supermercados sem caixa eletrônico. Né? Isso é redução de postos de trabalho, de novo. Né? E eu quero lembrar vocês que a Revolução Industrial levou 100 anos para serem consolidadas, ou seja, durante esses 100 anos, a humanidade foi se adaptando, foi criando novas culturas de trabalho, legislação, etc, etc, etc. Ninguém aqui está falando de 100 anos. Nós estamos falando aqui de 5 a 10 anos. E aí, Sérgio, não, desculpe, Cláudio, você que vive nessa luta diária, cotidiana, você também,
Varela, que vivem na luta diária, cotidiana, Sérgio também. E aí, como é que é Antônio Carlos, Edna, como é que é esse amanhã? Não estou falando daqui a 50 anos, não. Estou falando assim, semana que vem. O que fazer semana que vem? Como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Né? Como é que faz? Como é que faz isso? Na verdade, é aquilo que eu falei assim, não tem uma solução, assim, em princípio, muito clara, né, em relação a isso, até porque quando a gente vai discutir essa questão por exemplo, dos países que compõem o G20, você vai pegar países que você pega no G20, a Argentina, né, que aí você vê um paradoxo, a Argentina com toda aquela crise que o país passa, né, com o Milei, né, um país aí devendo ao Fundo Monetário Internacional. Você pega o Brasil, você pega a África do Sul, você pega o Japão, a França, os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia. Então, de uma certa forma, dentro do próprio G20, existe uma simetria, né, entre os países do próprio G20. Né? Eu acho que eles ficam mais equiparados, as economias, quando você vai restringindo mais, como no caso do G7, né, que são essas 7 maiores economias do mundo, que o Brasil, né, não faz parte, né, desse grupo. Então, eu acho que ainda no Brasil, ainda não está no nível, ainda vai se precisar ainda um bom tempo para que haja existe, eu acho que é lucrativo hoje no Brasil manter a situação da superexploração do capital, que o capital hoje impõe, sem muita necessidade da mecanização. Porque você vê isso na indústria automobilística, mas de uma forma geral na sociedade, a superexploração é tão grande que já é o suficiente para manter uma taxa de lucratividade alta. Se você for analisar o salário, que o nível de vida, né, de condições de trabalho, né, e no Brasil, que ainda tem situações análogas à escravidão, coisa que você não vê nem em outros países aí do G20, mas aqui no Brasil, especificamente, você vê... Fala. Vê sim, Cláudio. Não, você vê, mas eu estou falando assim, mas você não... Você vê uma produção uma reprodução, uma produção de desigualdade, de produção em outros países. Não, e trabalho análogo à escravidão tem sim, Cláudio. Pô, mas você não vê isso, Paulo, você não vê isso no Canadá, você não vai ver isso na França. Canadá, Cláudio, olha só, Cláudio, vou te contar. Olha só. Não, eu estou falando assim, eu não estou falando, eu quero falar o seguinte, gente, a gente se tratando de capitalismo, tudo é possível. Eu não estou falando que não exista essas situações em todos os países. Existe, é lógico, mas não existe no nível, digamos assim, de exploração, que eu posso falar, no nível de exploração que eu falo hoje. Claro, os Estados Unidos tem essa questão da migração, Não é migração que nós estamos falando, Cláudio. Não é migração. Olha só. Espera aí, Paulo. Paulo, aí fica difícil desenvolver o raciocínio, irmão. Vai lá. Beleza, fica difícil. Não, eu tô falando que é o seguinte, que para a economia, para uma economia nacional como a do Brasil, esse modelo ainda pré-mecanização inteira da economia, do jeito que hoje tem essa superexploração do trabalho, ainda é vantajoso para o capitalismo brasileiro, né, manter essas situações. Ninguém está muito preocupado, digamos assim, né, nesses lugares que a gente frequenta, ninguém está muito preocupado com essa questão da mecanização, até porque um atendente de balcão, um pessoal que trabalha no supermercado, farmácia e tal, eles já são super explorados. Né? Então, de uma certa forma, ainda vai ter que se manter, até porque isso também, por um outro lado, se a gente for analisar, olhando nessa perspectiva da população em situação de rua, e de você jogar uma massa inteira de pessoas fora do mercado de trabalho, dependendo de subsídio governamental que não tem para todo mundo, você vai criar um grande caldeirão, né, um grande caldeirão social inadministrável no país, como hoje a gente já vê em muitas cidades, muitos municípios que estão aí colapsados.
Então, de uma certa forma, essa necessidade de mecanizar e equalizar esses desenvolvimentos tem que ser meio bem calculado, porque também isso vai gerar uma revolta muito grande, porque eu acho que o que a gente tem visto em alguns países muito é o seguinte, aumentar, superexplorar, mantendo a concentração de riqueza nas mãos de pequenos grupos, né, econômicos, criando monopólios, né, criando situações de dificuldade de competitividade no mercado, para que essa engrenagem ela funcione ao ponto também do capitalismo também não perder os dedos, né? E vão liberando os anéis, é melhor perder o anel do que perder os dedos. Mas, de uma certa forma, eu ainda não vejo, para esses países periféricos, talvez uma tendência a mecanizar tudo e deixar uma galera toda do lado de fora do mercado de trabalho. Tem que ter um mínimo de estabilidade para, pelo menos, manter isso aí. Eu vejo uma situação aí que a gente precisa lembrar, que é a seguinte: nós estamos falando de população em situação de rua, que não são pessoas que só não têm emprego, né? Elas têm trabalho, elas fazem alguma coisa, elas produzem, né? A maioria das pessoas em situação de rua são... Uma reciclagem, né? Em outras situações, são artesãos, são pessoas que fazem uma série de atividades que são trabalhadores. O problema existe uma redução hoje de postos de trabalho no mundo inteiro. Isso está acontecendo, é óbvio. O que vai acontecer no Brasil sempre leva pelo menos 50 anos para chegar. O nosso capitalismo é um capitalismo tardio. Vocês estão vendo o que eu estou postando? Sim. Sim. E isso não é só no Rio de Janeiro, não, tá? Aqui na Baixada Santista, Santos hoje é a cidade... Mas esses gráficos percentuais não dizem muita coisa, não. Por exemplo, tinham 3 moradores de rua que eram profissionais formados, né? Aí aumentou 75%, passaram a ter mais 2. Não é bem assim, não. O gráfico percentual, nesse caso aí, não diz muito, não. Na verdade, o que acontece é assim, gente. Eu vejo uma situação um pouco mais focada na população em situação de rua e no país, tá? A conjuntura internacional, é óbvio. O que nós vamos precisar para acabar com essa massa que o Cláudio acabou de falar, né? E o Sérgio também falou isso. Mas é tanta gente que não vai dar. Vai sim, é só criar uma guerrinha. Nós já tivemos um presidente aqui que falou isso quando era candidato. É só criar uma guerrinha que a gente elimina esse povo que está sobrando aí. Né? Ele falou em 30 mil pessoas. A gente consegue fazer. O capitalismo hoje, ele não precisa de trabalho, viu, Tabacô? Não precisa de postos de trabalho. O capitalismo hoje, ele subsiste. Uma criança num computador, ele ganha mais dinheiro do que 1.000 pessoas produzindo numa fábrica, que já não existe mais no nosso país. Hoje, o parque industrial do país está reduzido a mais ou menos o que era quando eu nasci, a década de 60. Nós temos um parque industrial só cateado. Então, mecanizar aqui o Brasil vai ser muito difícil, gente. É muito difícil, mas a questão para mecanizar o país deles, eles têm que explorar o nosso. A questão toda é essa. Nós somos a bucha do canhão das guerras que os Estados Unidos fazem pelo mundo todo. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Oi? A gente não pode deixar isso na mão do empresário. O governo tem que pôr limite na ganância. Ele tem que gerar postos de trabalho. Mas o governo, Tabacô, o governo é o ganancioso. O governo está ao lado... Os menos favorecidos é que põem os governantes lá. Quer dizer, o que precisa é consciência dos menos favorecidos. Porque 90% da população ganha menos que 4 mil. A gente precisa conscientizar esses 90%. Eu acho assim, o Tabacô, eu acho assim, o Júnior também falou uma questão, existe também uma coisa que a gente importa, né, lá
da teoria marxista, é que existe também toda uma superestrutura que ela é montada também, inclusive, por setores do judiciário, os setores governamentais, as religiões, né, o empresariado, a escola, a universidade, que ela cria todo um aparato jurídico, institucional, ideológico, para que as pessoas também não se despertem, né, para que as pessoas também não despertem. As pessoas não despertam porque elas não querem, não é uma questão de vontade apenas, né? Não assim, hoje eu vou virar um revolucionário e vou pegar o fuzil e vou tomar o poder e vou organizar um grupo armado e tal para a gente tomar o poder, um grupão de esquerda, revolucionária, vanguarda, aquela coisa. Pô, não é assim, né? Até porque essa população, esses 90% que você fala, eles já estão condicionados a uma lógica de convivência num sistema que eles assimilaram, né, a lógica do dominador. Então, de uma certa, está introjetado na população, no povo, de uma certa forma, uma dominação sutil de que ele se submete a esse modelo que não existe, digamos assim, saídas viáveis possíveis, a não ser a meritocracia de você trabalhar, de você estudar por si, de você ser um empreendedor, de você ser do catador de latinha, você vai virar o empresário da reciclagem, ou seja, do camelô, você vai virar um Silvio Santos. Então, no final das contas, a gente tem que tomar cuidado que, na verdade, é toda uma engrenagem montada que a gente precisa, evidentemente, claro, né, trabalhar essa questão da consciência, né, de classe, mas para subverter essa lógica, porque hoje o próprio morador de rua, a gente vê morador de rua fazendo um discurso para Bolsonaro. Né? A gente vê morador em situação de rua, né, defendendo o opressor, né, sendo oprimido, defendendo o opressor, e defendendo, por exemplo, na época da eleição, as pessoas, tem que tirar título, essa galera tirar título. Eu falei, gente, calma, não vai nessa não, porque existe, essa galera aí está condicionada também condicionada também pelo sistema. Quanto mais oprimido, mais condicionado pelo sistema, porque o sistema é forte na televisão, nos jornais. Você vê, a gente está discutindo o G20 aqui. Quando a gente ligar a Globo News ou a televisão, está todo mundo na onda do G20 social, está todo mundo na cúpula dos povos ali no MAN, achando que dali vai sair a aliança global contra a fome e a miséria, quando na verdade não é nada disso. É um pouco aquilo que o Júnior falou. Existe um grande jogo de interesses no mundo em que, para me manter o meu padrão de exploração, eu tenho que mecanizar aqui em cima, explorando lá embaixo. Né? Então, de uma certa forma, até a gente chegar num patamar de globalização, né? Porque não se globaliza os avanços científicos, né? Se globaliza a pobreza, a miséria, né, os danos ambientais, mas não se globaliza os avanços farmacêuticos, na cura das doenças, o avanço científico, tecnológico, informacional, comunicação, isso não se globaliza. Né? O que se globaliza a gente socializa a miséria, a fome, a desgraça, a guerra, né, esses impactos. Mas é aquilo que eu falo, até o Brasil chegar num patamar de mecanização daquela coisa, primeiro ele vai cumprir um papel subalterno nessa lógica global de servir as grandes potências capitalistas, né, como a África, como a Ásia, enfim, que estão aí nessa lógica. Mas fala, Júnior, é isso mesmo? Estou errado? Como é que é? Eu acho que olha, veja bem, eu concordo com você, Cláudio, mas aqui tem a estrutura que mantém esse sistema concentrador de renda excludente. Agora, a gente tem que agir, acho que de duas maneiras. Uma direta, com roda de conversa, criando reflexão e conscientização. É o que a gente está fazendo aqui. E se cada um de nós começar a virar um multiplicador, fazer outras rodas de conversa, até presenciais, para quem não tem celular, eu estou pensando, eu me candidatei a conselheiro participativo municipal.
Pretendo ver se vou no órgão, no Atende aqui do bairro, fazer roda de conversa para levar a reivindicação dos moradores de rua para a prefeitura, na subprefeitura. Quer dizer, vamos começar a ouvir a população e levar as demandas para o governo. Tem o Atende, tem também umas ONGs que prestam serviço na área da cultura aqui no bairro. Tem roda de capoeira. Então, pretendo visitar esses lugares e criar roda de conversa nesses lugares também. Além da roda de capoeira, vamos organizar uma roda de conversa com os moradores do bairro para ver os problemas do bairro. Então, isso seria uma coisa direta. Agora, tem situações em que a pessoa começa a fazer esse serviço e vai começar a ser ameaçado, com certeza. Então, existe também uma forma indireta. A gente tem que criar uma resistência aos egoístas, porque os egoístas sabem muito bem eliminar quem está querendo criar a consciência de classe. Então, existe uma maneira de criar consciência de classe através da cultura. Teatro é ótimo. E toda a arte faz parte da resistência ao sistema. E sempre existiu isso. A gente tem que melhorar essas duas formas de criar consciência de classe. Uma que é direta e objetiva, que é através de roda de conversa virtual e presencial. E a outra, através da cultura. É isso que eu tinha para dizer. Essa abordagem é usada há décadas dentro do movimento da população em situação de rua. A gente começou o movimento levando as discussões para a rua, fazendo conversas com a rua, né? O problema é, hoje, nós estamos vivendo um refluxo, vamos dizer assim, das lideranças do movimento. Pessoas que estavam em situação de rua, que lutavam para fazer o que você está propondo, que já fizeram muito isso, hoje adquiriram um protagonismo mais de ego do que dessa luta. Então, os legítimos representantes da rua hoje não estão aqui nesse debate, não estão aqui nessa roda de conversa, porque eles não querem discutir essa situação, porque existe muita liderança de movimentos hoje, movimentos ligados à população em situação de rua, criados pelas pessoas em situação de rua, que hoje vivem exatamente dessa discussão, dessa mazela, desses problemas. O Ciamp Rua coopta algumas pessoas de uma forma capitalista. Tem lideranças da rua hoje que têm orgulho de fazer parte do Ciamp Rua Nacional, mas não é porque vai lá discutir alguma coisa. Por isso que esse AMP não está operando da forma que deveria. Porque as pessoas só estão felizes porque estão viajando de avião. Dos rincões de onde nasceram, de onde nunca saíram, para hoje ir lá para Brasília, para tirar foto com o presidente, ou para tirar foto com alguma pessoa, ou ir vai lá para Pernambuco, ou vai para o Recife, vai para outro lugar. Eles não estão mais preocupados com as pessoas que estão na rua. E isso é uma cooptação que a gente faz passivamente. E o Ciamp não tinha essa intenção e não tem esse propósito. Mas é o que nós estamos vivenciando hoje em muitas lideranças. Vocês podem ver no próprio G20 social, a manifestação dos movimentos, eles são personalizados, são personagens, são pessoas que... Eu falo que o pessoal deixou de ser pop rua e virou popstar. E isso é uma cooptação que existe nos movimentos. Isso já foi feito no movimento LGBT, já foi feito no movimento negro. Então, a negação da realidade da pessoa em situação de rua para simplesmente uma luta panfletária em nome da rua. Esse é o esvaziamento Não adianta, porque quem está em situação de rua, às vezes discrimina o próprio companheiro que está ali em situação de rua.
como existem trabalhadores que discriminam e usam o assédio moral para o próprio colega que está lá no trabalho. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma coisa que piorou muito com a pandemia. Com a questão, agora o mundo vai mudar, a bondade das pessoas vai refluir. Não. O que aumentou foi o egoísmo e foi o primeiro eu. Se o angu é pouco, se a carne é pouca, meu angu primeiro. Então, aquilo que o capitalismo tem de pior foi exacerbado. E hoje as pessoas que estão entrando em situação de rua, e o que determina a situação da pessoa estar em situação de rua, não é só a pobreza extrema, é rompimento de vínculos familiares. Então, os núcleos familiares, sejam eles funcionais ou disfuncionais, eles estão se diluindo. E não estou falando da família doriana, não, papai, mamãe, filhinho. Eu estou falando de qualquer arranjo familiar. As famílias, os grupos, as aldeias, elas estão diluindo. Que as pessoas não têm mais sentido de pertencimento àquele grupo. E isso está levando as pessoas à situação de rua. E quando o Elon Musk, naquele vídeo, fala que as pessoas precisam de um sentido, isso é a coisa mais óbvia que existe. Eu trabalho com saúde mental há quase, mais de década. Gente, se eu não me sinto pertencente, eu vou me sentir inadequado. Então, se eu não ter, por que eu não vou estar aqui? Então, é tudo complemento. Quando a gente fala, olha, tem crianças praticando atos de autoextermínio, está aumentando a lesão, autolesão, tentativas de suicídio. Isso aí é bobagem. Não é bobagem, não. São sinais claríssimos de que a humanidade está vivendo um momento histórico que é perigoso e que a gente precisa de dinheiro para se manter e só se conquista dinheiro no trabalho. E nós não temos uma questão de emprego no nosso país. O nosso país não tem emprego mais. Aliás, o mundo do emprego e o tempo do emprego acabou. Com a 5ª Revolução Industrial, não existe mais emprego. Existem possibilidades de trabalho, e elas são reduzidas, e tem muita gente que é formado, pós-graduado, e está trabalhando de chapeiro no McDonald's. Então, é esse mundo do trabalho que nós vivemos hoje. O pleno emprego que era necessário, que nós vivemos em algum tempo atrás, e nem tão distante assim, não existe mais. E para recuperar isso, nós precisamos de uma população mais consciente para votar em pessoas que realmente pensam dessa forma. Porque o nosso Congresso hoje, dos 500 e tanto, tem 500 que não querem saber de nada. São todos empresários e só pensam em acumulação capitalista. E isso vai levar mais pessoas à situação de rua. Porque quando eu não conseguir pagar meu aluguel, eu não tenho para onde ir. Eu vou para a rua. Na verdade, um ponto que o Júnior coloca muito bem... Cláudio, eu queria só fazer uma... Beleza. Eu queria lembrar Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho dos oprimidos é se tornar opressor. Resumindo a fala do Varela. Vou falar de novo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. A gente vê isso naquele PM que mora na favela, enfiando a porrada nos trabalhadores, né, que são vizinhos dele, partilham da mesma vida. Né? É o policial que é racista, é negro e racista. A mulher negra votando no Bolsonaro e tantos outros absurdos. Diga lá, Cláudio, fale aí. Não, na verdade, aquilo que que o Júnior falou, a gente percebe muito, né? É desagradável, né? Por exemplo, nós aqui, embora sejamos podemos falar sobre a população em situação de rua na condição de pessoas solidárias, né? Militantes solidários na defesa dos direitos humanos, né? Pessoas solidárias às lutas da classe trabalhadora, mas, né, o lugar de fala, de fato, é da pessoa em situação de rua, como o lugar de fala do negro, da mulher, da pessoa LGBT, enfim, né, da juventude, né, que está em luta, enfim. Mas é muito desagradável, né, hoje a gente pegar aí pelas redes sociais, a gente vê fotos, né, de movimentos de luta em defesa da população em situação de rua, que hoje
embarcaram, né, totalmente de corpo e alma, né, nessa lógica de abandonar a luta revolucionária, né, de se colocar, né, como oprimidos, né, como oprimidos, e se aliar de fato aos opressores, né? Eu tenho visto aí bandeiras esticadas, né, pessoas que se dizem de movimentos que já não estão mais na rua e que não mais representam essa rua, né, que viraram empresários da rua, né, que infelizmente são pessoas que estão aí, digamos, surfando, literalmente surfando, na miséria, na pobreza alheia, né, fazendo discursos totalmente contrários a essa lógica que nós estamos defendendo aqui, né, e a gente vê aí que movimentos sem base alguma nos municípios, né, nos estados, né, sem plenárias de organização, né, sem coordenações eleitas democraticamente pela base, né, movimentos que de fato aprenderam, né, o que há de pior, né, o que aprenderam aí o que há de pior no capitalismo, que é o egoísmo, né, que é o oportunismo político, né, pessoas que hoje não se colocam nem mais como militantes, né? As pessoas se colocam aí como gerentes, né? Gerentes da rua, né? Verdadeiros gerentes do capitalismo, né? Do capitalismo local, digamos assim, dos bairros, das cidades, eles se organizam. E aí outra coisa, um movimento que está aí, muitos movimentos que estão institucionalizados dentro de gabinete, gente, que não sai de dentro dos gabinetes, que não consegue formular uma crítica, né, ao que está acontecendo de fato na rua. Então, Tabaco, essa questão, eu acho que o Júnior e eu também vivo muito isso aqui no Rio de Janeiro, eu acho que depois a gente tem que pensar no encontro, Júnior, dos fóruns, né, fazer um encontrão dos diversos fóruns que estão atuando, para a gente poder colocar isso, porque não tem condições, né, de movimentos que estão passando a liderança de uma forma hereditária, né? As pessoas estão passando a liderança de forma hereditária, quando na verdade a gente militava, era plenária, eleição, a gente avaliava se o companheiro estava em condições de levar aquela tarefa adiante, quem ia ajudar. Hoje não, é um egocentrismo, é uma coisa que a gente vê que as pessoas, tá difícil de fazer, inclusive com eles, uma roda de conversa, né, porque eles já não querem mais ouvir, não fazem autocrítica, não querem ser criticados, né, são os donos da verdade, a verdade está pronta, o movimento está pronto e acabado, e a gente está vendo cada vez mais as mesmas figurinhas de sempre dando as cartas. Pois é, mas eu discordo de você, Cláudio. Não é fruto do egoísmo, não, Cláudio. Não, fruto do egoísmo que eu falo dessa lógica capitalista que o cara apreendeu. Porque o capitalismo é egoísta, ele não é solidário, ele não quer distribuição de riqueza, ele não quer nada disso, não prega isso. Isso é outra coisa, porque assim, o egoísmo eu entendo, para quem escuta, como se fosse uma coisa muito simples, e não é uma coisa muito bem engendrada, muito bem organizada, e é coletivo, ele não é individual. Essa lógica é uma lógica coletiva, né? Mas isso que eu estou te falando, eles hoje, Paulo, eles se colocam como patrões. O patrão é ele. É centrado na figura dele. Tem que ser a lógica do fascismo e não do egoísmo, né? A gente já viu o que acontece com fascista lá na Itália, já viu como é que o fascismo opera. Não, eu acho, Paulo, com todo respeito, eu não acho eles fascistas, né, ao ponto da gente classificar essa galera como fascista. Não coloco... Me bota... Qual é a diferença? Não coloco, porque eu acho que eles nem... Primeiro que eles não sabem o que é fascismo, né? Eu acho que é um pouco nisso. Eu acho que eles não sabem nem o que é... Eles não sabem nem o que é fascismo. Eu acho que é mesmo aquela coisa de que pegaram pessoas, né, brutas, né, que estavam vivendo aquela dureza da vida, a galera pegou essa lógica capitalista de se aproveitar das oportunidades, né, que se colocam ao alcance de estar em espaço de representação social e política, e foram cooptados.
Né? Isso aí acontece independente do cara ser fascista ou não. Né? Às vezes o cara é um bom oportunista sem ser fascista. O cara é contrário a Bolsonaro, é contrário a tudo isso, mas é um grande oportunista e que está aí surfando nas ondas. Entendeu? Concordo contigo. Essa visão eu concordo. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se tentar resolver essa questão localmente, porque falaram que virou uma agência de viagem, né, o Varela, que o pessoal quer viajar, tal. Mas e se essa turma ficar no bairro que está, para resolver os problemas do bairro? Um bairro de 100 mil pessoas, aqui no meu bairro são 100 mil pessoas, tem uns 1.000 pessoas em situação de rua. Quer dizer, eu acho que tem que organizar, não sei se tem uma liderança que nem essas que vocês falaram, que é tipo um cacique. Agora, precisa conversar com essas 1.000 e ver quem realmente representa eles. Fazer grupos de 13 e eles fazerem reunião semanal e eles elegerem um líder dos 13 e fazer instâncias. Tabaco, olha só. Você está de frente de, pelo menos aqui eu conheço, 3 pessoas aqui que dedicam a vida a isso. O Cláudio, o Sérgio e o Varela. Todos 3 dedicam a vida a isso. Sendo que tem, entre os 3 aqui, tem alguns que já moraram na rua, alguém que dedicam literalmente a isso que você faz. Todos 3 já fizeram ou continuam fazendo até hoje. Não, Varela? Então, eu queria saber deles se não tem uma solução para fazer local, fazer em cada bairro, ver uma liderança autêntica, que seja fruto de eleição dos 1.000, por exemplo, que estão morando na rua agora. É isso que eles fazem, Tabaco. Esse é o caminho, Tabaco. Esse é o caminho. Quando você quiser organizar um grupo, uma roda de conversa, primeiro você tem que conhecer o território, saber quem são essas pessoas. Não convide ninguém que você não sabe o nome. Então, é necessário primeiro toda uma aproximação dessas pessoas, né, para você estabelecer vínculo, porque o ser humano é um ser de vínculos. Então, você tem que estabelecer vínculo com a rua, eles te entenderem, compreenderem que você está disposto a ajudar. A organização política, ela acontece naturalmente quando você tem esse vínculo e vão surgindo as discussões e tudo mais. Pessoas em situação de rua perdem a noção, eles estão alienados até da humanidade. Muitas pessoas têm que lembrar que são seres humanos. Então, é um trabalho muito difícil de fazer, e quando você consegue estabelecer um grupo operativo, né, que tem um objetivo único, que cada um tem o seu perfil, mas todo mundo quer lutar por uma mesma causa, esse é o núcleo de um pequeno movimento que pode ser criado, independente de ser vinculado a uma bandeira ou outra bandeira ou bandeira nenhuma. É para lutar pelos seus direitos. Mas nós temos que entender como essa cidade onde você está, esse município, atende essas pessoas. Tem um centro pop, se tem um lugar, se tem atendimento, se tem abordagem social. São serviços públicos que, às vezes, eles mais agridem do que protegem as pessoas que estão em situação de rua. Então, nós vamos começar a criar, por isso a gente cria os fóruns, porque nos fóruns a gente coloca trabalhadores, pessoas em situação de rua, pessoas do terceiro setor, para discutir essas questões e buscar a construção disso tudo. O problema é, eu trabalho há 40 anos com pessoas em situação de rua. Eu apoiei o MNPR e sou o cofundador do segundo movimento que existe, que é o MNLD-PSR. Eu fui expulso do movimento. Sabe por quê? Porque eu sou aporofóbico. Você sabe o que significa ser aporofóbico? Tem fobia aos pobres. Eu trabalho há 40 anos com esse povo e tiveram a coragem de me classificar como uma pessoa que tem aversão a eles. E porque eu sou um técnico, eu não sou rua, eu não tenho o direito de falar em situação de rua, eu não tenho... Gente, nós ajudamos a levantar o movimento, estruturamos tudo para depois vir uma liderança, como o Sérgio colocou, não democraticamente empossada,
que se apropriou desse negócio e me expulsou do movimento. A mim e a Cláudia, minha esposa. Nós lutamos para a construção desse negócio. Então, é também uma questão que a gente tem que levar em consideração. São seres humanos. Não existe regularidade e linearidade nos pensamentos. São seres que já sofreram e tem pessoas que sofrem tanto e quando deixa de sofrer, ele quer se vingar daquela pessoa que parece representar algo que foi o opressor. O que o Paulo falou é perfeito. O Paulo Freire, quando ele falou isso, e a educação não é libertadora, e às vezes, mesmo sendo, quando nós fizemos o movimento, nós buscamos uma construção coletiva, de uma forma libertadora, de todo mundo ter esse espaço de voz e vez, e não resolveu nada. Por quê? Porque ele traz um ranço do primeiro momento da vida dele, que ele não conseguiu entender que não era para reproduzir aquela coisa dentro do movimento. E os movimentos estão se perdendo, estão se diluindo. Eles e outra coisa, são autofágicos. Né? Eles se devoram entre si. Exatamente. É um processo triste, sabe? Quando você tenta, anos e anos e anos e anos e anos, você luta por uma causa, né? Não tem nada a ver, mas ó, eu sou hoje presidente do Partido Comunista na minha cidade. Né? Cara, desde que eu sou menino, eu me sinto comunista e trabalho com isso e tenho toda a veia socialista, quero a justiça social. Gente, eu vou morrer, eu lutei a vida toda, eu vou morrer e o mundo está do mesmo jeito que estava quando eu tinha 14 anos que eu me descobri comunista. Pô, é triste você ver isso. Então você luta, você fala, você constrói, você faz, você treina, você estuda e não dá em nada. Porque a luta é desigual. O capitalismo, ele consome, não é só os bens de consumo, a matéria-prima que o capitalismo está esgotando no país são os seres humanos. Essa é a matéria-prima que está sendo esgotada. Que está sendo... Agora, isso que o Varela, o que o Varela colocou, eu acho importante, o Tabacô, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: quando o cara vai para a situação de rua, num estágio qualquer da vida dele, ele já carrega consigo uma bagagem da própria história. Né? E muitas vezes, essa bagagem que ele carrega é aquilo que ele também vai desenvolver, né? Ou de uma forma vai, digamos assim, embrutecer esse próprio conteúdo de história de vida que ele já traz. Se ele for um cara de direita, se ele for um cara de uma certa forma conservador, a tendência que ele tem de desenvolver isso na rua e tentar influenciar outras pessoas com esse mesmo tipo de comportamento é muito grande. O fato do cara estar na rua, em condição de rua, não o torna solidário. Né? Não o torna solidário automaticamente. Né? Então, isso é algo que a gente não precisa, a gente não pode querer um morador de rua para chamar de seu. Né? Como muitas pessoas hoje querem domesticar, né? Eu quero um morador de rua para me oferecer água, cobertor, quentinha para ele, né? Então, de uma certa forma, a gente tem que entender que a pessoa em situação de rua, como o Varela colocou, ele não é um ET, né? Ele tem uma história de vida como cada um de nós, né? Que estamos aqui nessa sala. Nós também somos pessoas que somos capazes, somos passíveis também de serem cooptados. Né? Nós somos pessoas também capazes de serem seduzidas por outros caminhos, outras ideias. Né? Imagina, né, uma pessoa que está naquela situação, em situação de rua. Então, acho que o conhecimento dessa realidade, né, se aproximar dessa realidade, a gente vai ver como se reproduz na sociedade, né, a desigualdade, como se reproduz na própria sociedade o racismo, a homofobia, como é que pessoas que estão lá naquela condição mais, digamos assim, mais
precária na escala da sociedade, como ali se reproduz o racismo, como se reproduz ali a homofobia, como se reproduz ali o machismo, como se reproduz pensamentos que a gente condena na direita clássica, né, que a gente vê por aí, e essas coisas se reproduzem naquele ambiente. Então, aquilo que o Varela colocou, quanto mais a gente se aproxima dessa realidade, mais luz a gente joga, né, para uma discussão do seguinte, porque eles, como qualquer outro trabalhador, eles também querem um salvador da pátria. Ele quer um Varela para abrir a porta do gabinete do prefeito, para ir lá conversar, do presidente, do governador. O Varela é uma pessoa influente, o Varela é branco, o Cláudio é branco, eles são funcionários públicos, eles são pessoas que têm uma chave que a gente não tem. Mas depois que a coisa, a dinâmica da participação em alguns momentos, depois que eles vão pegando, vão pegando essa lógica de como é que funciona a sociedade, aí vem esse processo de cooptação. Ou eu vou e me dou bem como todo mundo se dá bem, ou eu abraço essa lógica daí que pode não ser a melhor alternativa, que é essa alternativa que o Varela coloca, que eu coloco, que é a luta comunitária, a luta social, né, a integridade, a hombridade, esses valores que a gente coloca, são opções, porque a gente também, pelo fato de a gente trabalhar com a população em situação de rua, não quer dizer que a gente vai ser endeusado, né? Que a gente vai ser glorificado, que a gente vai ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Muito pelo contrário. Há exemplo da direita que nos odeia, da mesma forma que nos segrega, que querem nos destruir, da mesma forma eles, quando percebem, né, que eu, ou Varela, ou qualquer outro, Paulo, ou esse discurso que nós colocamos aqui, é uma ameaça a um pequeno conforto, a uma pequena, digamos assim, uma pequena conquista momentânea que eles tiveram de projeção pessoal, né, de conquista pessoal em algum aspecto ou outro. É muito perigoso. Então, por isso que é muito importante essa questão do Paulo Freire, essa questão da presença cada vez mais na rua. Eu acho legal o PCB, né, sempre teve uma história aí o Varela é PCB, Varela? PC do B, né, e tal, beleza. Então, os grupos comunistas, né, sempre tiveram aí uma presença aí forte no movimento de trabalhadores, de operários. Então, para a gente, essa dialética, né, dessa realidade, a gente consegue analisar muito, muito bem isso aí, ver isso muito claramente. Bem, eu estou querendo falar agora. Peraí, eu estou querendo falar, já botei a mão aí um tempo. Eu fui bruscamente interrompido na hora que estava falando da guerra. Meu raciocínio não foi interrompido. E, poxa, isso me irrita profundamente, porque eu estava falando da guerra e, de repente, me chamam para a população de rua, e eu ia falar de população de rua porque a guerra produz muita gente para a rua. O que tem de gente na Ucrânia, na Rússia, em Israel, na Síria, que está na rua, né, principalmente na Palestina, né, no Líbano. Quanta gente vai para a rua por causa da guerra, até perdeu a casa. Quem é que está na rua? Quem são os moradores de rua? Os moradores de rua são aqueles ex-presidiários, muitos ex-presidiários. Eu conheci muita gente que saiu do presídio e não tinha para onde ir, e aí foi para a rua. Há muita gente que tem problemas graves de álcool e outras drogas, e aí acaba se perdendo, né, sendo expulso de casa. Gente que rompe relações com família, rompe vínculos familiares por conta de uma série de problemas de agressividade. E tudo isso, essas são as pessoas que vão para a rua. E quem são essas pessoas? São seres humanos como nós. São seres humanos como nós que também têm suas coisas. Que de repente está lá, não tem nada, e se vê uma associação, se vê uma possibilidade de ir viajar de avião, se vê uma possibilidade de ir para o hotel, vê uma possibilidade de vestir uma roupa bacana. Por que não? E aí você vai condenar esse... se vendeu. Se vendeu? Se vendeu? Ou foi alguém que o comprou? Não é ele que se vendeu. O sacana é aquele que o comprou. Não é ele que o vendeu, que se vendeu. Alguém comprou ele, e aí sim, esse é o filho da puta. Boa, não vou falar a palavra, mas é isso que eu falo isso aí. Essas coisas a gente tem que perceber mais.
né? A saúde mental do povo da rua. A saúde mental do povo da rua é uma coisa bem delicada, porque muita gente pira mesmo, não tem a quem recorrer, não tem a quem recorrer. E é um negócio sério, porque aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Como é que é? Vai classificar, bota no hospício? Os hospícios estão acabando, cada vez tem menos hospícios, né? Os CAPs estão, a maioria dos CAPs estão numa situação meio capiscônio, né, como chama até. E aí, o que é que a gente vai fazer? Abrir roda de conversa. Eu tentava fazer isso quando eu estava trabalhando lá no Ponto de Cidadania, a gente abria roda de conversa, mas eles conversam um pouco, não é assim não, uma conversa só, uma fala só que você desperta numa pessoa, isso vai despertar ela? Vai despertá-la para a consciência? Eu não sei, talvez eu fiquei pensando nessa coisa da robotização, né, das máquinas. Tem duas coisas aí. Primeiro é o descarte desse material depois, né, porque vão ser plásticos, ferro, metais até com risco de contaminação ao meio ambiente e tudo mais, né? Como é que vão ser descartados? A mesma coisa a bateria dos carros elétricos, como é que isso vai ser descartado? Né? Como é que a natureza vai receber isso aí? Essas coisas são delicadas para a gente pensar. E tem um lado bom também, chamado ócio criativo. O ócio criativo, essa coisa que Domênico de Márcio fala, né, do ócio criativo, isso é muito interessante, porque a possibilidade que dá que as pessoas não têm com o que trabalhar, não têm uma razão social, aí vão ter como ler, como se informar, com a ludicidade, através do lúdico, aprender um monte de coisas, vão ter tempo para se dedicar à arte. Quer dizer, isso aí talvez seja bom também, né? São possibilidades. Agora, o mais grave ainda de tudo, que eu ainda vejo, que está evidente aí no mundo agora, é o que é o presente da gente, são as guerras. O conflito geopolítico da Ucrânia e Rússia e o conflito não, né? O genocídio israelense, né? O genocídio israelense, primeiro porque na Rússia, os Estados Unidos já está armando a Rússia de mísseis intercontinentais, mísseis balísticos e né? E aí já vai ser outra coisa, a Rússia já vai entrar com armamento pesado também. E como é que vai ser isso? Ô, Sérgio, quer dizer, Paulo, é o seguinte, Paulo, porque você sempre me interrompe, você não interrompe ninguém. Não é isso não, sou eu que estou falando, eu ia te dar uma resposta em relação a algumas questões que você colocou sobre a população de rua, era isso que eu ia colocar. Fale então. Não, a questão, Sérgio, é o seguinte, eu acho que o ponto de vista que o Varela colocou, e o que eu coloco, a gente não é contra a companheirada viajar de avião, estar em hotel, para estar representando a população em situação de rua. O ponto de vista o ponto não é esse. A questão é o seguinte, vamos deixar de lado a população em situação de rua, vou dar um exemplo, que é um exemplo também muito prático, né, que todo mundo, de uma certa forma, já teve algum contato, né? Por exemplo, vamos no mundo sindical, né? Então, no mundo sindical, né, é típico acontecer isso, né? O cara está lá na base, na máquina, né? O operário está ali se dedicando, o cara revoltado, de repente ele começa a conversar com um, conversar com o outro, aí a galera, pô, cara, tu leva jeito para ir pro sindicato, pô, tem que participar, representar a gente lá no sindicato, aquela coisa de estar precisando de uma pessoa como você, falante, o cara bom de onda, que articula, que chega lá, eu não tenho esse tempo, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho esse dom que você tem da fala, aí daqui a pouco o cara tá lá no sindicato, né, disputando uma chapa, aí o cara ganhou a chapa. Aí, de repente, o cara começa fazendo um trabalho legal, indo lá nas bases, representando a categoria, né, trazendo as demandas do sindicato, da base para o sindicato, as deliberações do sindicato, chamando a galera para a assembleia, aquela coisa toda, né? Mas aí tem, de repente, em alguns casos, em alguns momentos, tem aquele companheiro que começa a ouvir, tipo assim, pô, cara, a gente está se esforçando aí, pô, a companheirada não vem para a assembleia, pô, e tal, aí o cara começa a se encastelar dentro do sindicato, né? Aí o cara começa a representar o sindicato sem ter uma legitimidade da base, começa a estar aí nos gabinetes negociando acordo coletivo de trabalho, né? Os caras começam de certa forma, a representar uma categoria que não deixou até, de uma certa forma, de legitimar aquela atuação daquela pessoa. A mesma coisa acontece
com qualquer categoria profissional, né? E isso vai acontecer nos movimentos sociais, seja movimento negro, movimento de mulheres, movimento de população em situação de rua. Então, de uma certa forma, alguém vai chegar e falar assim, cara, tu chegou aonde tu chegou, pô, tu vai voltar para a máquina, se tu tá na máquina sindical, tu vai voltar para aquela máquina que você, da onde você veio, porra, vai deixar de ganhar, de estar liberado para você estar aqui. E aí, muitas vezes, tem gente que estuda, faz faculdade, o cara progride, o cara faz curso de formação e tal, se diz de esquerda, comunista, revolucionário, e, de repente, cara, quando tu vai ver a prática do cara é o seguinte, é de acordo de gabinete. O cara tá indo lá no Congresso Nacional, jantando com um deputado, conversando com o senador, ar-condicionado, hotel de primeira classe, viagem de primeira classe, o cara lá falando direto com o presidente do Senado, da Câmara, presidente da República, ministro. O cara não vai, muita gente, quando vai olhar para trás, vai falar o seguinte, cara, aonde eu cheguei tá bom demais e eu vou ficar por aqui. E aí começam as disputas sindicais. Pô, pelegou, que não sei o quê. Da mesma forma acontece com as pessoas que estão lá em situação de rua, cara. Essa cooptação ocorre com qualquer tipo de pessoa. Então, de uma certa forma, esse jogo de sedução capitalista, dessa coisa do eu venci, pô, isso vai rolar em todo lugar. Né? Então, de uma certa forma, aquilo ali começa a ser um meio de vida, né? O cara vira um representante sindical profissional, né? Profissionalizado, o cara, né, tem todos os argumentos, consegue enrolar a categoria, vai nas assembleias, consegue fazer altas defesas, criar altas dificuldades. A maioria dos políticos do nosso país, inclusive nosso presidente, né? Jacques Wagner, quando era menino, estava ainda no colegial, terceiro ano no colegial, Jacques Wagner era líder do polo petroquímico, líder sindical, e ele está aí no Senado. Né? Lula então, tá aí, o pior caso é aquele cara Paulinho da Força, né? Até de São Paulo, aí, o tal de Paulinho da Força, representa muito bem isso. Mas a história, esses exemplos negativos, que são aceitáveis em nós, seres humanos, nós somos passíveis de erros, né? E, claro, é isso aí. Agora, a gente vai louvar isso? Não, Sérgio. O sistema que produz isso. Isso, a gente não está louvando, não. A gente só está colocando, eu estou falando, a gente não está louvando isso, não. A gente só está colocando as dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta. Como é que hoje, para você ter ideia, se isso acontece no movimento sindical, como é que hoje é formar um movimento de pessoas em situação de rua, pessoas que estão dormindo no papelão, pessoas que estão dormindo... Cara, pô, você entendendo? Se a gente... Cara, é uma coisa assim, hercúlea, né? Pô, você defender... Imagina você criar um movimento de pessoas que estão em situação de rua, que o cara pode falar o seguinte, cara, não vai atrás daquele maluco, não. Vem cá que eu vou te dar um Minha Casa Minha Vida. Eu vou te dar um sorteio aqui do Minha Casa Minha Vida. Porra, merda. Se o cara chegar e falar que vai te dar uma casa, cara, daquele grupo que tem 50, já vai uns 40 pro lado de lá. Aqui em Salvador teve uma liderança marcante, Lúcia, o nome dela. Conheço, Lúcia. Retada, né? Acabou morrendo. Mas ali já estava um processo. Se for assim, de uma liderança autêntica, surgindo do movimento, dentro do movimento, uma pessoa da rua mesmo. Eu acho que isso tem. Eu acho que ela não ia para esse lado da cooptação, não, mas ela acabou. Eu vou falar, ali naquele processo ali, cara, difícil. Acho que o Varela conheceu mais, teve mais contato. Cara, ali já estava uma situação muito complicada já. O movimento já estava numa linha, né, de cooptação já muito forte naquele processo. Porque, por exemplo, já tinha até braço de projetos em rua, de captação de recurso. A galera já estava numa outra vibe, irmão, de que não era mais aquele movimento político, de políticas públicas apenas, tinha outros interesses, outras coisas por trás. Já no movimento nacional aí, né? Já no movimento nacional de população de rua, não é isso? Quer dizer, não tem um só não, tem dois. Deixa eu contar um exemplo real do que está acontecendo nesse momento no Brasil. É o seguinte, o ministro Silvio Almeida, quando tomou posse junto com o governo Lula, ele não tinha nenhuma experiência
população de rua. Ele nunca tinha trabalhado população de rua, nunca. E para pensar em políticas públicas para a população de rua de todo o Brasil, né, foram nomeadas 4 pessoas. Pessoas essas com muito boa vontade, porém pouquíssima experiência, até por causa da idade. Acontece que, para poder realizar isso, realizar a questão políticas para a população de rua, ele se juntou, terceirizou as políticas públicas de população de rua através do Movimento Nacional de População de Rua. Esse Movimento Nacional de População de Rua blindou o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e você não consegue mais chegar no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania se não for através dele. E aí esses caras, o que eles fazem? Eles monopolizaram de tal maneira, não todos, mas alguns, né? Monopolizaram de tal maneira que, para de tal forma que toda a verba que circule dentro do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, dedicadas à população de rua, passe por eles. E passe por eles não é pensando na população de rua como um todo, não. Passe por eles pensando neles próprios. Primeiro eles, depois ele, terceiro ele. Eu vou dar um exemplo para vocês concreto. É bom ser gravado e depois vai ser publicado na internet, cada um vê o que quer. É o seguinte, hoje a grande luta é por implantação de restaurantes populares ou restaurantes solidários, como preferem ser chamados. E a dinâmica para a implantação desses movimentos populares é a seguinte: é o BNDES quem quer tem que financiar a implantação, compra de equipamento, etc, etc, etc. Acontece que o BNDES só pode financiar pessoas jurídicas por causa do estatuto dele. E o Movimento Nacional de População de Rua não tem CNPJ. Então, essas lideranças estão abrindo microempresas, estão tendo CNPJ no nome de cunhado, de irmã, de sobrinha, puta que pariu, pegando financiamento do BNDES, abrindo restaurantes populares em próprio nome, ou nome de uma irmã, de etc., seja lá quem for, né? E passando a ser proprietários de restaurantes populares. Sendo que é um restaurante sem risco, porque como a alimentação é subsidiada pelo governo federal, ele tem garantido todos os recursos para manter o restaurante. E, além disso, também é uma outra questão. Muitos de nós sabemos que população de rua é uma fonte de recursos para o crime organizado, aqui no Rio, de diversas maneiras, inúmeras maneiras, né? E aí, restaurante popular é ótimo para lavar o dinheiro, como se lava o dinheiro, por exemplo, nos centros que se compra material para reciclagem, de coleta de população de rua, né? Então, assim, é isso que acontece, entendeu, Sérgio, entendeu, Tabacou, Cláudio, todos os demais, né? Assim, um dado real, né, de um movimento que começou absolutamente legítimo, começou com pessoas que tinham total legitimidade, que eram na rua, que desenvolveram práticas muito interessantes. Acontece que foram cooptados, sabe por quem? Pelo academicismo. Liderança de população de rua, que quando você vê a apresentação assim com PowerPoint, poesias, a puta é dinheiro, cara. Eu estou falando sério. Eu já vi isso. Então, tem gente que está ganhando dinheiro dando palestra sobre população de rua, entendeu? E o que eles apregou, né, para que seja um sistema onde a gente distribua os lucros, etc., etc., esses lucros não são distribuídos. Entendeu? Então, essa é a realidade hoje que a gente vive. Sem falar, né, gente, que todo esse processo, algumas dessas lideranças que eram legítimas se deslegitimaram no processo histórico, porque muitos estão
fazendo isso, e eram pessoas aguerridas na luta, que estavam na liderança do movimento, sim, e fizeram muito pela população em situação de rua e se perderam no processo. Eu entendo que o Sérgio fala que eles foram cooptados, existe um algoz, mas não existe corruptor se não houver o corruptível. O corrompido, ele tem tanta responsabilidade de ser corrompido quanto o corruptor. Com certeza. Não existe corruptor se não tiver quem seja corrompido. Então, não é uma questão de ética ou de moral, tal. É uma avaliação de um processo que está instruindo as possibilidades da situação de rua ter políticas mais efetivas e eficazes. Efetiva não existe, né? Mas mais eficaz, né? Por quê? Porque o interesse das pessoas que estavam na frente da luta hoje é outro. Porque enquanto isso acontece, tem irmão aqui sentado na calçada, pensando aonde é que eu vou, para que boca de rango eu vou agora para conseguir jantar. E onde é que eu vou conseguir deitar para dormir? E a maioria nem papelão mais tem. E na rua ninguém dorme, porque a GCM não deixa. Porque a cada 20 minutos ou 2 horas passa uma viatura e dá umas bicudas no cara e fala, sai daqui, vagabundo. Quando não passa um caminhão jogando água. Ou não passa um playboy tacando fogo nas pessoas. Ou o próprio morador de rua, como eles falam, né? Que a pessoa em situação de rua, mas o morador de rua bateu no outro. Lógico, porque eles têm disputas entre eles, como eu tenho com meus vizinhos. São seres humanos, mas a gente está entendendo isso. O que nós estamos colocando aqui, não quero criminalizar, não quero falar mal de ninguém, mas é um processo histórico que é muito cruel, muito cruel. A gente se empenha em fazer uma coisa pensando em valorizar a luta de pessoas que têm dificuldade para se organizar. Eu sou um assistente social. Eu comecei trabalhando como assistente social no consultório na rua, trabalhando saúde mental e saúde clínica da população em situação de rua. Porque eles não conseguem entrar dentro dos equipamentos públicos para ser atendidos. Então, foi criada uma política para que nós fôssemos até eles para poder ofertar a saúde. E a maioria não quer. Não, e outra coisa, a gente se coloca como um canal, né? A gente coloca o nosso conhecimento, a nossa disposição como militante, como já a experiência que a gente tem no serviço público, na vida política, a gente se coloca como mediadores, como facilitadores, como pessoas que querem, de fato, construir junto. A gente não quer protagonizar a luta, a gente não quer tomar lugar de fala de ninguém. Eles falam muito, não fale de nós sem nós, mas é isso mesmo. A gente não quer tomar o lugar de fala, mas, por exemplo, hoje, se a gente aqui hoje, esse grupo que está aqui hoje, não discutir isso, fazer uma roda de conversa dessa, quem é que vai fazer? As próprias pessoas em situação de rua não sabem nem que tem um movimento que os representa. Né? Eu não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Então a gente tem que abrir eu acho que esses debates, eu acho que a gente tem que, inclusive, abrir esse debate com a população em situação de rua. Porque, de fato, eu quero chegar numa prefeitura e falar, Cláudio, o que você está fazendo aqui? Ah, não, estou esperando o pessoal do movimento de população em situação de rua, que eles me convidaram aqui para essa reunião. A pauta está com eles aí, não está comigo, não. A pauta é deles aí. Eu só estou aqui na sala de recepção esperando a companheirada chegar. Porque a questão é escutá-los, ouvi-los, fazê-los falar. É eles que falam. Nós vamos apenas pontuar e apontar questões, apontar soluções, né? Canais de soluções. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos aqui encontros, a Cláudia está aqui do meu lado, a tua xará, aliás, Cláudia, falou que você representa ela, viu? A Cláudia, tua xará. A Cláudia chegou a fazer reuniões de dentro de uma unidade de abrigamento, né, Cláudia? De um albergue noturno em São Vicente, aqui na Baixada,
para que eles pudessem participar e atuar. Se vocês procurarem, com certeza está aí na memória do observatório, está postado. E olha, a dificuldade que eles têm de se expressar às vezes, né? E de não querer também. A maioria fala, não, quero isso não, isso é bobagem. Então, é muito difícil quando você... que é a dificuldade que a gente tem hoje para tudo nesse país, né? Vamos falar assim, como uma esquerda, tem que fazer o trabalho de base e tal. Gente, trabalho de base não devia ter acabado. Não era para se deixar fazer. Sem trabalho de base não existe resistência. E hoje nós não trabalhamos na base, nós estamos trabalhando na nada, nós estamos fazendo as coisas de cima para baixo. Porque o povo só quer saber de TikTok, de Kuai, de sofrência. Está alienadão. Por causa dessa estrutura, superestrutura, da indústria cultural e tudo mais, tanto que a gente brincava nos anos 90, tinha um pessoal que fazia humor, numa rádio aqui em São Paulo, que é uma rádio rock, os americanos são muito melhores, os americanos, eles são melhores em tudo, realmente, principalmente para fazer desgraça no mundo. Eles promovem todas essas guerras que o Sérgio vem pontuando. Eles promovem as guerras. Por quê? Quem vai sofrer mais com essa robotização de Elon Musk, com Trump e Elon Musk, essa dupla no poder aí, os americanos vão sofrer horrores. Pois horrores. Mas deixa sofrer, ninguém mandou votar nele. Baixa. Vão sofrer mesmo. Agora, você imagina quando a gente tiver aqui a próxima eleição. Então, deixa eu contar para vocês um fato histórico. O Cláudio, você está sempre... está falando com o microfone cortado. Cláudio, da mesma forma que o cara vende o voto, é o cara que vota conscientemente no Trump, cara. Vai sofrer. Mas deixa eu lembrar para vocês um fato histórico, né? Quando Hitler foi reeleito, em 1936, já existiam os campos de concentração de judeus e outras minorias, que eram chamados de campos de reeducação e não de concentração, porque a teoria era que alguns alemães precisavam ser reeducados para viver na nova Alemanha. Mas Hitler, como era uma pessoa democrática, ele colocou urna de votação dentro dos campos de reeducação, com voto secreto. Vou repetir para vocês. Existia voto dentro dos campos de reeducação ou concentração, como vocês preferirem, com voto secreto. 90% da população dos campos de concentração ou educação votaram em Hitler. 90%. Sendo que, quando Hitler foi reeleito, a Alemanha possuía o maior percentual de doutores de todo o mundo. A população alemã era a que tinha o maior número de doutores, que tinham feito doutorado de todo o mundo. E, por fim, os locais, né, onde eram os campos de pesquisa humana mais sádicos, mais violentos, mais viris, que arrancavam os úteros das mulheres, com as mulheres sem anestesia, eram comandados por cientistas altamente capacitados, que, quando acabaram a guerra, foram todos transportados para os Estados Unidos e ajudaram os Estados Unidos a ser o que são. Então, assim, não é uma coisa simples se pensar que você pode produzir mudanças na população dessa forma, né? Você vê, por exemplo, os neopentecostais que acham ótimo que seus pastores sejam ricos. Para eles é sinal que Deus os abençoou. Como se Deus abençoasse alguém de acordo com a renda bancária. Então, não é uma coisa simples, né? Você trabalhar dentro disso não é uma coisa simples. Pessoal, ou seja, nós estamos vivendo o eterno retorno, né? É o eterno retorno. Volta tudo novamente, a história se repete
e voltaremos à barbárie um dia. Não acho isso não, Sérgio. Acho que se nós estamos aqui hoje, segunda-feira, 18 de novembro, 10 para as 10 da noite, discutindo isso, é sinal que nós caminhamos enquanto humanidade. Podemos não ter caminhado o suficiente, mas caminhamos alguma coisa. Por isso que nós estamos aqui, né? Nós somos um exemplo. Desse lugar que acabei sendo colocado como salvador da humanidade, a esperança, aquele que vai caminhar. Chegamos ao nosso final de hoje, infelizmente. Segunda-feira que vem, de novo, estaremos de novo, e por muito tempo, trabalhando o tema do autismo. Convido a todos vocês, sinceramente, muito... Porque autismo? Autismo? O tema é autismo. A quarta segunda-feira do mês, agora o tema é autismo. Então, espero todos vocês aqui, segunda-feira que vem, na nossa hora, trabalhando o tema do autismo. Fechado, pessoal? Valeu, gente. Grande abraço. Boa noite. Boa noite, até mais. Você devia ter mostrado o rosto, viu, Edna? Senti falta da sua presença fotogênica. Poxa.